Olá, gente. Esses novos exemplos que vou resolver sobre função, domínio da função, ele requer um pouquinho mais de atenção, porque são expressões algébricas que elas apresentam mais de uma restrição, tá bom? Como no exemplo passado, no último que fizemos, né? Que esse aqui, né? Esse, ó, tá certo? Nós tínhamos aqui duas restrições, radical no numerador, variável no denominador. Então, toda vez que eu tiver duas ou mais restrições, eu tenho que fazer uma reta para cada restrição. E ao final, fazer a interseção das duas, os valores comuns para as duas, tá certo? Então, o próximo exemplo a ser feito vai ser esse aqui, ó. Tá? Se liga. Fx igual a 2 raiz quadrada 2x menos 1 mais raiz de x. Então veja, eu tenho duas restrições, então tem que fazer uma reta para cada um deles, tá certo? Então fica assim, ó. Como isso é par, eu vou afirmar como foi dito lá no início, tá certo? Índice par, ó, maior ou igual a zero, tá certo? Por que maior ou igual a zero? Porque está no numerador, tudo bem? Então fica assim, ó. 2x menos 1 maior ou igual a zero. E esse aqui, x apenas, né? Maior ou igual a zero. Tudo bem? Logo, isso aqui fica assim, ó. Vou fazer de preto só para diferenciar. Aqui nós teremos o quê? 2x maior ou igual a 1. Tá certo? Logo, eu teria o quê? X maior ou igual a 1 sobre 2. Fiz dessa forma para poder economizar espaço, tá bom? Feito isso, como eu disse há pouco, né? Eu preciso de duas retas, uma para cada uma das restrições, tá certo? Sendo assim, a primeira reta, olha só, a primeira reta começa no zero, né? E é fechado, né? Tem a igualdade, tá bom? A segunda reta, ela começa onde? No meio, né? Vamos supor que aqui seja o 1, só por uma questão de referência, a metade de 1 é aqui, né? Tá? Então ela começa em 1/2, tá certo? Por que para a direita? Eu coloquei a setinha para a direita, porque está dizendo que é maior. Então, ó, essa aqui, ó, vai ficar vermelha do zero até o infinito. Aqui vai ficar vermelho do zero, do 1 sobre 2, quer dizer, até o infinito também, tá bom? Infinito positivo. Mas o que eu falei no exercício passado, eu preciso aplicar aqui também. Eu preciso de uma reta que tenha valores que sirva para os dois ao mesmo tempo, tá certo? Olha só, se eu usar o zero aqui, ó, o zero vai servir para esse radical? Vai. O zero vai servir para cá? Não, né? Porque 2 vezes zero, zero. A raiz quadrada de menos 1 não convém. Então, vou fazer uma reta com valores comuns para os dois. Então, ó, se você olhar aqui, ó, o que nós temos para a direita? Valores comuns para as duas retas. Então, daqui para trás, ela não serve. Então, eu vou fazer o meu novo conjunto, uma reta numérica. Ela começa da onde, hein? 1/2, tá certo?
Então, o que tu pode afirmar? Que o domínio dela, dessa função, né? É um x real, tal que x é maior igual a 1 sobre 2. Então veja, esse valor aqui, ó, serve para as duas, tá bom? Serve para as duas. 1/2 serve para de cima? Serve. O que vai dar 2 vezes 1/2 dá 1. Menos 1, 0. Raiz de 0 existe. E aqui ficar a raiz de 1/2, tudo bem também. Tá certo? Então, quando tiver duas ou mais restrições, você precisa construir quantas retas for necessário. Se duas restrições, duas retas. Três restrições, três retas. E assim construir a interseção entre elas. A interseção, repetindo, são valores comuns para as duas. Próximo exemplo. O próximo exemplo é este. Y igual raiz quadrada menos 3x mais 5 menos raiz quadrada de x menos 1. Certo? Veja, eu tenho dois radicais, logo duas restrições, ou seja, duas retas eu preciso fazer. Então como estão no numerador, né? Eu vou afirmar que eles são maiores ou iguais a zero. Então, veja só, menos 3x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero. E esse aqui, x menos 1 maior ou igual a zero também. Tá certo? Então ficaria assim, ó. Menos 3x maior igual a menos 5. Veja, tá mais 5 e menos 5. Como eu disse, você poderia somar dos dois lados, tá certo? O valor que você quer eliminar. E aqui eu vou ter o que? X maior igual a 1. Certo? Continuando aqui, ó. Veja, eu vou multiplicar por menos 1 agora. Tá bom? Menos por menos mais. Então eu vou ter 3x. Menos por menos mais, vou ter 5. E o que era maior vai ser agora menor, tá certo? E aqui embaixo já está ok, não precisa mexer mais. X maior igual a 1. Concluindo aqui então, nós temos x menor igual a 5 sobre 3. E repetindo essa, eu tenho x maior igual a 1. Veja, como eu tenho duas restrições, eu vou ter que fazer duas retas para eles. Tá bom? Uma reta para cada. Olha só. Uma começa... Veja, como está menor, ele vai para o lado direito, né? Digo, lado esquerdo, desculpa. Então ele começa em 5 terços. Vou dizer que os 5 terços estejam por aqui assim. Tá? Ó, maior que 1. Vou dizer que o 1 esteja por aqui assim. Tá certo? Então, nessa restrição e na equação de cima, por causa dessa restrição, ele vai para a esquerda. Aqui, ó, não, a restrição ele vai para a direita, né? Tá bom? Imagine a reta real começando 5 terços e a outra começando indo pro lado negativo, tá certo? Então observe, ó. Esse que está pintado vermelho aqui, ó, que coincide nas duas retas, é como se fosse um aqui, como se fosse 5 terços, são os valores que devem ser utilizados, tudo bem?
Então fica assim, ó. Veja, se eu tomar um valor à esquerda de 1 aqui, ó, ele vai servir para a função primeira aqui? Vai. Quer ver? Eu vou pegar o zero. O zero está nessa reta? Está. Menos 3 vezes 0, 0. Mais 5, 5. Ou seja, existe. E aqui, se eu pegar o zero? 0 menos 1 vai dar menos 1. Não existe. Não convém. Então eu tenho que pegar valores que estejam nas duas retas. Tá certo? Então, quem são eles? Nada mais é do que esses dois valores que tem aqui, ó. Tá bom? Por que a bolinha é fechada? Por causa do sinal da igualdade, tá bom? Então ele vai de 1 a 5 terços. O valor que você pode usar nessa expressão algébrica são esses. Tá certo? Dessa forma, como que você vai afirmar o seu domínio? O domínio da função, né? Y é um x real, tal que x é maior igual a 1, menor igual a 5 terços. Tá certo? Percebeu que eu estou com dois extremos. Então tudo que eu tenho aqui, ó, é maior que 1. Tudo que eu tenho aqui, ó, é menor que esse. Então tá aqui, tá vendo? Veja só. Tudo que tem aqui é menor que 5 terços. Tá aqui, ó. X menor que 5 terços. Tá? Tudo que eu tenho aqui é maior ou igual a 1. X é maior ou igual a 1, né? Embora esteja do outro lado, mas x é maior ou igual a 1. Tá bem? Então esse aqui é o nosso domínio para essa função. Só pode resolver se antes calcular o domínio para depois dar prosseguimento nos cálculos, tá certo? O outro exemplo, nós temos aqui, ó, 2x, ou melhor, desculpa, fx igual a 2 sobre raiz cúbica de x menos 4. Ou melhor, x ao cubo menos 4x. Tá certo? Então, o que nós sabemos de denominadores simples? É esse aqui, ó. Observe. Esse aqui, tá certo? Embora seja uma expressão cúbica, você poderia dizer que é esse aqui também. Tá bom? Você pode dizer que é este também, ó. Tá? Lá tem um x ao cubo. Tá certo? Você não vai fazer distinção. Se tiver no denominador, deve ser diferente de zero. Se tiver radical, apenas maior, porque já vai estar resolvendo, já vai estar obedecendo o diferente de zero, né? Então, como resolver isso aqui? Simples. Você vai afirmar que x ao cubo menos 4x é diferente de zero. E agora, como resolver uma expressão algébrica cúbica? Eita, tá aparecendo lá, ó. A câmera está fugindo aqui, ó. Espera aí, vou abaixar aqui. Tá? Então veja, o outro exemplo é esse aí, ó. O outro exemplo é este. Veja que nós temos no denominador uma expressão cúbica, né? Que seria qual? Esta aqui, ó. Como que se resolve uma expressão cúbica? Alguém já se deparou? Uma equação de terceiro grau? Se a gente está no primeiro ainda. Ou no segundo grau, né? Mas é simples. Resolve-se por fator comum e evidência, o primeiro passo. Então eu vou dizer o quê? Que x ao cubo menos 4x pode ser escrito como x que multiplica
x ao quadrado menos 4. Diferente de 0. Tá certo? Então veja, quando eu resolver isso aqui, ó, se eu multiplicar de volta, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. X vezes menos 4, menos 4x. Tá certo? E aqui nós temos um produto. Ao resolver esses tipos de expressões, nós fazemos de conta que isso aqui é um zero. Tá bom? Então eu vou fazer de preto só para você perceber que com a igualdade é melhor de se trabalhar. X que multiplica x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Tudo bem? Claro, ao final eu preciso afirmar que ele tem que ser diferente de 0. Só para você não se perder. Tá bem? Então olha só. Aqui eu tenho x e x ao quadrado menos 4. Então eu tenho dois números aqui, ó. Esse aqui é um número, esse aqui do parênteses é outro. Se eu tenho dois números multiplicando está dando 0, um deles tem que ser 0. Então eu já posso afirmar que x é igual a 0. Esse aqui, ó, tá certo? Esse aqui vale 0. Ou, olha só, tá certo? O parêntese vale 0. Quem é o parêntese? X ao quadrado menos 4 igual a 0. Tá bom? Então veja, quando tem um produto que está dando 0, um dos dois tem que ser 0. E é o que eu estou afirmando aqui, ó. Ou esse aqui vale 0, ou este aqui vale 0. Tá certo? Então, aqui eu tenho a expressão segundo grau. Para resolver ela de forma bem prática, rápida, é assim, ó. X ao quadrado igual a 4, né? X igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X igual a mais ou menos 2. Tá certo? Então, veja, lá está dizendo que é diferente. E aqui eu usei a igualdade. Mas, ao terminar, ao concluir, eu preciso continuar com a diferença. Tudo bem? Dessa forma, finalizando aqui ó, o domínio, não precisa fazer reta, porque eu só tenho uma restrição, né? Se eu tenho só uma restrição, eu não preciso fazer reta, tá certo? Não preciso fazer reta, tá certo? Sendo assim, quais são os três valores que nós encontramos aqui? Quais são os três valores? Alguém lembra? Novamente, só relembrando. Como é uma expressão cúbica, ela tem três raízes, tá certo? E elas estão aqui, ó. A primeira foi essa que eu achei. Isso aqui é meu x1. x1 é igual a 0. Veja, eu achei mais 2 menos 2. Então, vou ter aqui x2 igual a 2 e x3 igual a menos 2. Como é uma expressão cúbica, expoente 3, ela tem até 3 raízes. Então, essa aqui tem as 3, ó. 0, 2, menos 2. E, de fato, se eu usar esses três valores lá, ó, 0 ao cubo dá 0, 4 vezes 0, 0. Se eu pegar o 2 e menos 2, também vai dar 0. Se eu pegar o 2, ó, positivo, né? 2 ao cubo é 8, ok? Menos 4 vezes 2, menos 8. Então, 8 menos 8, 0. Se eu pegar o menos 2, menos 2 a terceira dá menos 8. Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Também vai dar 0. Tá certo? Sendo assim, o meu domínio, tá? Finalizando, o domínio dessa função são os reais menos quem? Os seguintes valores aqui, 0, menos 2 e 2. Se quiser colocar em ordem crescente, também pode. Menos, aí ó, menos 2, 0,
e 2. Então o domínio dessa função aqui, ó, tá? Desta função são todos reais, com exceção desses três camaradas aqui, tá certo? E para finalizar, eu vou fazer mais um exemplo, tá bom? Para finalizar a aula de hoje. Então o próximo exemplo é muito simples, ele é curtinho para resolver. É esse, ó. Diz que fx é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 5. X ao quadrado mais 5. Tá? Tem restrição? Tem. Precisa fazer reta? Não, porque só tem uma. Como aqui o índice é par, tá certo? Então eu vou dizer o quê? Que x ao quadrado mais 5 tem que ser maior ou igual a 0. Olha só, o expoente é 2, né? E ele é positivo, a base é positiva. Então, veja como é simples. Você pode afirmar, deve afirmar, que este domínio são todos os reais. Sabe por quê? Qualquer número que você pegar, olha só, se você pegar aqui o 0, né? Ou menos 1, qualquer valor que você pegar aqui negativo, ao elevar ao quadrado vai ficar positivo. Quando somar com 5 vai ficar maior ou igual a 0. Tá certo? Por isso que o domínio são todos reais. Tudo bem? Então, espero que tenha entendido. Então, veja. Aqui está positivo. Se eu tivesse esse caso aqui, ó, fx igual a raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 5. Olha só, a situação agora não é a mesma. Você vai começar afirmando que menos x mais 5 ao quadrado mais 5 é maior ou igual a 0, tá certo? Veja, qualquer valor que você assumir aqui, o resultado pode dar negativo também, né? Vai dar negativo. Então, o radical aqui vai ficar negativo, radicando, né? Então, o domínio aqui você não pode afirmar que são os reais. Tá certo? Então, o domínio aqui, quem seria? Ficaria assim, ó. Eu vou... Não era para ter feito isso aqui, não. Vou apagar ele. Eu vou ter aqui, ó, menos x ao quadrado maior ou igual a menos 5, tá certo? E agora, multiplicando por menos 1, que não admite valor negativo do lado esquerdo da variável, então eu vou dizer que x ao quadrado, como está maior ou igual, passa a ser menor ou igual. Menos por menos, mais 5. Dessa forma, eu tenho o quê? Que x ao quadrado tem que ser menor ou igual a 5. Tá certo? Que número que você levar ao quadrado que dá menor ou igual a 5? Hein? Temos o 2, né? 2 ao quadrado dá 4. 4 menor que 5. E todos os valores não inteiros de 2 em diante, que ao elevar ao quadrado tem que dar perto de 5. Esse seria o domínio, o valor que serve para aquela função lá. Passou disso, né? Ele não vai... Ele pode dar um valor negativo, né? Tá certo? Então, ele fica aqui, ó, x menor ou igual a raiz quadrada de 5. Tá certo? Na próxima aula, próximo vídeo, eu vou falar mais sobre esse caso aqui, tá bom? Eu não estou concluindo ele, vai ficar em aberto, tá bom? Vai ficar em aberto para a próxima aula, tudo bem? Vai ficar em aberto para a próxima aula essa questão aqui, para o próximo vídeo, tá certo?
Então por hoje é só, espero que tenha entendido a aula de hoje. Um abraço.